Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma doutrinária do Canteiro de Fraternidade. Meus amigos, nós vamos agora fazer uma leitura edificante do livro Coletânea de Preces, escrito por Allan Kardec. Encontrei aqui o texto Alegria da Prece. Vinde vós que quereis crer, os espíritos celestes acorrem e vêm vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento e à prece. A prece, como são tocantes as palavras que saem da boca que ora. A prece é um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos conduz ao caminho que leva a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. Para vós não há mais mistérios, eles se vos revelam. Apóstolos do pensamento, para vós é a vida. Vossa alma se desliga da matéria e rola nesses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Marchai, marchai nos caminhos da prece e ouvireis a voz dos anjos. Que harmonia! Não mais os ruídos confusos e a entonação aguda da terra. São as liras dos arcanjos, a voz doce e suave dos serafins, mais leves que as brisas da manhã, quando brincam nas folhagens dos vossos grandes bosques. Em que delícias caminhareis! Vossa linguagem não poderá definir essa felicidade. Tanto entrará por todos os poros, tanto a fonte na qual bebe, orando, é viva e refrescante. Doces vozes embriagadores, perfumes que a alma ouve e saboreia, quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mistura de desejos carnais, todas as aspirações são divinas. E vós também orai com Cristo, levando sua cruz do Gólgota ao Calvário. Levai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que passavam em sua alma, embora carregado de um madeiro infamante, ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Palavras de Santo Agostinho, em Paris, no ano de 1861. Agora vamos aguardar o nosso expositor com as explicações e esclarecimentos, suas reflexões que foram retiradas do assunto, lá do capítulo 14, As Vidas Sucessivas, Provas Experimentais, Renovação da Memória. Então, que ele possa nos esclarecer e nos conduzir através de seus pensamentos, para que conheçamos um pouco da ideia que foi lançada por Leon Denis em seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, cujo autor, já citei antes, é Leon Denis. Aguardemos a exposição. Olá, queridos, que Jesus nos abençoe. Vamos dar início à exposição de hoje. Primeiramente, quero agradecer a vocês pela presença, por sempre estarem conosco, compartilhando juntos esses ideais iluminativos. É bastante enriquecedor.
Hoje teceremos juntos reflexões do capítulo 14 do belíssimo livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, nosso querido Leon Denis. E o título do capítulo é Provas Experimentais, Renovação de Memória. É um grande livro, assim, para quem não teve a oportunidade de ler. É bem interessante que possa se debruçar. É um livro bastante denso, bastante intenso, onde Leon Denis filosofa e traz também, até em alguns momentos, formas poéticas de descrever alguns temas, algumas abordagens da dor, da vontade. E ele tece essas reflexões, né, sobre o ser, sobre o problema do ser, os problemas existenciais, o problema do destino, a dor, o pensamento como atributo do espírito, a inteligência, a vontade como mola propulsora de ação do espírito. Então é um livro bastante interessante, acho que, né, acredito que ele é bastante dispensável, né, para aqueles que, né, desejam bastante mergulhar nesse universo profundo e filosófico que é nós mesmos enquanto espíritos imortais. Então é uma ótima proposta. Então vamos lá, né? Então esse capítulo é um capítulo bem interessante, né? Que, como o título já diz, provas experimentais. Leon Denis traz vários experimentos que foram obviamente realizados por experimentadores na época, né? Trazendo provas, né, de que existe vários tipos de mecanismos que regem, né, vários tipos de departamentos conscienciais de nós, espíritos imortais. Então tem vários experimentos ali feitos com várias pessoas, dentro de vários contextos, delas se lembrando, se recordando de vidas passadas, com regressão de memória, com fenômenos de hipnose, né, de indução, essas lembranças que ali emergindo de uma forma induzida, de uma forma espontânea. Então tem vários exemplos ali, todos esses exemplos ali, embasando esse capítulo, que nos trazer, que nos traz várias coisas, e eu vou trazer para vocês isso, né? O que é que o capítulo trouxe de tudo isso em relação à memória, né? Então, nós podemos entender, nesse primeiro momento a gente vai conversar sobre a memória, né, como eu falei, tudo aparatado no capítulo, e como Leon Denis traz isso, né, a infraestrutura disso, tudo isso que ele traz sobre a memória, sobre as lembranças, está aparatado todas essas experiências que foram realizadas. Tá? Então a gente pode entender a memória justamente como esse arcabouço, né? Esse grande dispositivo, que ele traz como uma parte da consciência, que ali fica registrado tudo que o espírito ele vive ao longo de toda a sua jornada encarnacional, encarnacionista, ou como a gente queira falar, toda a jornada do espírito, tudo aquilo que ele fez, que ele pensou, que ele executou, todas as suas ações, né, diálogos, tudo aquilo que ele viu, tudo aquilo que ele fez, que foi feito a ele, fica registrado justamente nesse dispositivo, nesse painel, podemos dizer, né? É como se a memória fosse um departamento dentro da nossa consciência, que funcionasse como uma espécie daqueles filmes antigos virgem, daquelas câmeras antigas, que estavam tão ali zeradas, e quando você coloca na câmera que bate, vai saindo as imagens ali. Tá? Então, cada vez que nós, espíritos imortais, nós viajamos em várias eras, trocamos de corpos, de acordo com nossas necessidades, com o nosso processo evolutivo, a gente vai imbuindo nesse departamento de memória bastante informações de tudo aquilo que a gente viveu. Tá? Então, a memória, ela auxilia bastante, né, a gente direcionar muitas vezes nossas ações, né? Muitos dos nossos automatismos, muitas das nossas antipatias, simpatias, tudo aquilo que a gente vive, né? Muitas impressões e sensações, é sim uma manifestação ali de coisas que estão dentro da gente, dentro dos departamentos de memória, que, como o Leon Denis traz, são indeléveis. Então, por mais que a gente não lembre, a gente vai chegar aqui daqui a pouco, trazendo nesse primeiro momento mais o conceito do que é memória, como ele traz no livro, tá? Então, são indeléveis, tá? Então, nós não lembramos, né, como sabemos, por conta do esquecimento, né? O mecanismo do esquecimento não permite que nós possamos acessar livremente tudo aquilo que a gente viveu, obviamente com exceções, né?
dentro do corpo, o corpo ele cria um processo de amortecimento das vibrações que são necessárias para que nós possamos lembrar. Como assim? Segundo Leon Denis, a gente pode sim recordar das nossas viagens anteriores. Mas para a gente conseguir recordar, a gente tem que utilizar o mecanismo da vontade para mobilizar todo esse estado vibracional desse dispositivo do departamento de memória, para ir trazer à tona todas essas impressões. Mas isso é algo delicado, que não é feito de qualquer forma, de qualquer jeito, por qualquer motivo. Normalmente, quando isso acontece, de você poder lembrar com o uso da vontade, você está inserido dentro de um processo, dentro de um contexto com um objetivo. Porque se você está ali recordando as coisas que lhe aconteceram, estou trazendo aqui que é indelével o que a gente vive no departamento de memória. Nós estamos sujeitos ao mecanismo do esquecimento quando nós entramos no corpo. Mas eu estou trazendo contraponto de que a gente pode recordar isso, mas dentro de situações e de contextos especiais. Não é lembrar por uma mera curiosidade, até porque, como o próprio Leon Denis traz, principalmente no fim do capítulo, se a gente tem um véu do esquecimento é porque é uma carga muito pesada e desagradável para a alma lembrar-se de toda a sua história passada, por vários motivos. Primeiro, porque nós não conseguiríamos, podemos dizer com efetividade, lembrar-se de tantos detalhes de coisas que, crimes, traições que nós fizemos, que nós realizamos, ou que fizemos com alguém, ou algum grupo fez conosco, tá? Então a gente não conseguiria viver de uma forma salutar, ou de uma forma ideal, para desenvolver os nossos mecanismos de burilamento, de autoburilamento, sendo que a gente está recordando de tudo. Principalmente quando a gente tem que se relacionar com pessoas, com entes que foram os nossos algozes no passado, ou também que a gente pode ter feito mal. Então, dificilmente os processos educacionais e amorosos, a vivência dos amplos estados de amorosidade, eles iam ocorrer se a gente pudesse recordar, sim, com tanta propriedade e facilidade, os nossos eventos das outras vidas, as coisas que nos sucederam. Então, para você realmente desenvolver um processo de lembrança que ele traz que é possível com um processo hipnótico, ou você mesmo se autoinduzindo aí com condições especiais, obviamente. Vale ressaltar que essa recordação das outras existências que é possível, porque a memória ela é um departamento do estado, é um departamento da consciência, tá? Em que fica ali registrado tudo que o espírito viveu ao longo de todas as suas jornadas. Então aquilo, obviamente que você não vai recordar por uma mera curiosidade, até porque dificilmente nós suportaríamos recordar as coisas que nós vivemos, as coisas que nós enfrentamos em momentos pregressos. Então, se vai existir ali um processo de rememoração, de regressão, que seja com um objetivo de transformação, de autoburilamento, no sentido de tentar diluir algum trauma, ou pelo menos auxiliar a diluir um trauma, porque existem traumas, situações que o espírito vive, que é necessário várias existências para ele conseguir se desvincular de tudo aquilo. Então, se é para desenvolver um processo de recordar-se, que pode existir de uma forma autoindutiva, como eu tinha conversado, ou sugerida num processo de hipnose, que isso seja como uma destinação, como um objetivo de transformação. Até porque quando a gente se propõe a fazer um processo de regressão e de recordar-se, sendo que isso é possível, nós precisamos realmente estar com um certo equilíbrio para isso, porque a partir do momento que a gente recorda do que aconteceu, nós vivemos a sensação do momento. Então, se você recorda assim, uma existência sua, que você estava dentro de um processo de guerra, você vai viver ali, uma bomba explodiu, você vai estar ali sentindo aquilo tudo, como se realmente você estivesse lá, tá? Porque o departamento de memória tem aquilo arquivado ali dentro,
né, no seu painel fotográfico, podemos dizer. Então, a gente vai viver, nós espíritos imortais, a sensação, porque está impregnado dentro desse departamento essas lembranças daquilo que foi visto, que foi ouvido, que foi vivido. Então, quando a gente faz uma regressão, a gente vive tudo aquilo. Tá? E normalmente é cheio de dissabor. Obviamente que nós tivemos também momentos satisfatórios, momentos alegres, que nossa jornada também não foi de um todo. Não é só porque também ainda estamos imperfeitos. E nossa jornada foi de um todo, podemos dizer, desventurosa. Temos momentos ali de desenvolvimento, de potencialidades, de vivência de determinados tipos de estados e de situações que foram positivas, que foram construtivas. Então você precisa ter um equilíbrio, você precisa destinar aquela lembrança, porque o objetivo realmente é você poder racionalizar aquilo que você está recordando. Então pode acontecer sim, é possível esse processo de relembrar, ele pode ser feito com toda certeza, tá? Até em momentos de meditação, quando você vai criando condições da sua consciência, de um processo de silêncio interior muito profundo durante muitos anos, você também consegue criar uma suscetibilidade para recordar-se espontaneamente de suas existências anteriores. Né? Então, obviamente que todo esse processo de você recordar-se das existências anteriores é uma capacidade que todos nós possuímos como espíritos imortais, porque nós temos vários tipos de potenciais enquanto espíritos imortais. Só que nós desconhecemos muito deles, né? A gente tem pensamento, inteligência, vontade, a gente tem intuição. O próprio potencial intuitivo que nós temos, quando bem desenvolvido, quando bem estimulado, ele consegue nos direcionar grandes processos de assertividade dentro dos nossos relacionamentos interpessoais e dentro de vários contextos que nós estamos inseridos. Porque pode parecer simples, mas não é, mas realmente você conseguir diferenciar que aquilo é algo que um movimento da intuição e que não é uma fantasia da sua cabeça de cunho imaginativo ou se é algum tipo de mensagem do inconsciente, requer bastante vivência e experimentação de você com você mesmo, muita vigilância, muita observação, tá? E muito movimento de autoconhecimento. Isso é muito importante porque você dificilmente vai conseguir entender o que está acontecendo com você se você não tiver o hábito de se investigar, de fazer esse mapeamento de você para com você mesmo, até porque se você não tem equilíbrio psicológico, você vai criar confusões mentais e vai achar que é algo da intuição. Porque a intuição ela faz morada também em grandes processos de caminhada de sabedoria do espírito. A sabedoria é justamente esse estado, podemos dizer, que você consegue realmente ver as coisas com uma perspectiva mais clarificada e conseguir visualizar os espectros com mais facilidade. Até porque a sabedoria está pautada na vivência, na experiência de tudo aquilo que é aprendido, que é absorvido, que é visto de uma forma franca, sincera, sem fugas psicológicas, pelo próprio espírito imortal. Então, o potencial intuitivo, ele pode nos ajudar muito ao longo da nossa vida. E nós podemos estimular ele sempre com a questão da desmaterialização mesmo. Quanto mais desmaterializado o espírito é, mais ele consegue acessar os seus potenciais de espírito e conseguir imprimir na sua jornada terrestre podemos dizer, um pouco mais de qualidade de vida no sentido emocional. Você tem muito mais qualidade até de pensamentos, porque você consegue desenvolver esse processo de limpeza das suas próprias lentes e conseguir tomar as decisões corretas em muitos momentos que nós não estamos com dificuldade de poder vislumbrar qual o caminho que nós devemos seguir. Então a intuição ela favorece bastante algo que nós temos dentro de nós. Obviamente que pessoas que têm a mediunidade vai ter uma facilidade maior, mas não quer dizer que quem não tenha não possa também vir a estimular, porque nós somos espíritos imortais. E mesmo que estejam adormecidos, velados nossos potenciais por nós estarmos num corpo, num envoltório denso como a carne, não quer dizer que não estejam ali. Então a gente conversou sobre o que é a memória, que está tudo impregnado ali. E é bem interessante, como a gente sabendo disso, a gente consegue entender mais e consegue
perceber a responsabilidade que é tudo aquilo que a gente vive. E quando a gente consegue ter lucidez psicológica e ter consciência de espírito, que é tudo isso que a gente vai vivendo, está conversando aqui e que, né, vocês assistem nas palestras, né, toda essa busca, esse desenvolvimento dessa própria consciência, de se ver como um espírito imortal, que tem ali dentro, né, tá ali dentro de nós potencialidades, tá ali, né, sombras, tá ali na memória também, a memória como esse dispositivo que vai armazenando tudo aquilo ali, você vai conseguindo se entender, tá? Porque muitas das coisas que a gente vive na nossa vida é regido muito por automatismos. E também esses automatismos, podemos dizer também, que caminham, que também são estimulados, podemos dizer, por certos tipos de memórias que a gente tem, que elas estão ali, tá? Até porque nós temos o nosso perispírito também, que, como o Leon Denis faz, é o grande responsável também por esse armazenamento de todas essas coisas, né? Tudo isso que a gente viveu, né? Até no nosso próprio perispírito, que é esse envoltório semimaterial, que tem células ali perispirituais, as células do órgão perispiritual. Então, as células, elas têm uma memória celular, tá? Elas conseguem também armazenar determinados tipos de mecanismos, de processos também de indução da nossa própria mente, né? Até porque o físico, como o próprio Leon Denis traz, né? Todo o mental, toda a vida mental, ela vai interagir no físico, ela vai interagir no seu perispírito, obviamente, e também no físico, no corpo físico que você vai ter, não importa a era a qual você esteja reencarnando. Então é um ato de muita responsabilidade existir, né? E principalmente pensar, né? Existe uma responsabilidade que a gente tem que ter no ato de pensar. Porque o pensamento é que gera tudo, é a matriz de tudo, de toda a nossa construção. Então todo o acervo que está no nosso livro de memórias, eles que são compostos por ações da nossa vida, por tudo aquilo que a gente viu, visualizou, como a gente tinha conversado, ele primeiro faz morada no pensamento. Então, a partir do momento que a gente vai tomando essa consciência, a gente vai criando mais responsabilidade, né? Ou pelo menos vai sendo envolvido nisso, para poder a gente conseguir direcionar bem nossos processos e ver o que a gente vai jogar aqui no nosso dispositivo de memória. Não no sentido de coisas que a gente não tem como evitar, porque muitas coisas que a gente vê e absorve ali dos processos provacionais, expiatórios, do próprio contexto evolutivo, mas tem coisas que a gente já consegue evitar de acontecer conosco por conta da própria lei do progresso, né? Porque nós estamos avançando, né? Obviamente que podemos estagnar, mas existe uma lei, que é a lei do progresso. Mesmo com a estagnação, nós estamos sendo ali envolvidos por essa lei divina. No segundo tópico, a gente conversa agora sobre a utilidade do esquecimento. O Denis também traz isso, né? A importância de esquecer. A gente conversou sobre a memória, que é justamente esse dispositivo que tem na nossa consciência, que ela pode renascer, que ela pode ser trazida, ela pode ser trabalhada, né? No sentido de você conseguir clarificar sua perspectiva, racionalizar aquilo que você está lembrando. Beleza, a gente tem, todos nós temos esse dispositivo de memória, mas está tudo ali. Mas por que fica velado quando nós então reencarnamos, né? Porque é muito importante. A gente também já tinha conversado algumas coisas logo no primeiro tópico. O espírito, ele, para conseguir dissolver os seus laços, principalmente seus laços antipáticos, ele realmente precisa não se lembrar de nada, tá? Até porque nós, como sabemos, nos reunimos pela lei da afinidade. Então, aquela família que a gente tem, é possível, com toda certeza, que ali tenham relações antipáticas, né? Não é que sempre tem espíritos ali que a gente tem uma relação de parceria, de companheirismo, mas podemos dizer, em grande parte, que tem relações ali que precisam ser buriladas, né? Precisam ser sublimadas, precisam ser direcionadas para estados amorosos. Então, imagine se a gente pudesse se recordar e lembrar que aquele nosso familiar foi o nosso algoz, ou que a gente mesmo fez algo. Imagine que bate-boca não ia ter no mundo, né? É pior você que fez isso, você que traiu assim, você que violentou outra pessoa, e você que fez isso, fez aquilo. Imagine só, né? Que coisa desagradável que seria a gente poder recordar. A gente já tem essa sensação, obviamente, cada um, né? Quem tem, pelo menos, de que a gente às vezes não
tem uma simpatia com determinado tipo de pessoa dentro daquele contexto, porque tem essa, né, com exceção de julgamentos e implicações, mas podemos dizer que dentro de alguns contextos reside em antipatias, né? Alguma coisa desagradável ali ocorreu entre você e a pessoa, você e aquelas pessoas. Então é natural, é bom quando a gente reconhece isso e a gente estuda isso, porque não é interessante a gente ter nenhum tipo de sentimento de animosidade com ninguém. Se a gente sentir isso, que a gente procura investigar. Se foi algo do presente, vamos desenvolver o perdão. Se for algo do passado, eu vou desenvolver o perdão também. Se eu consigo recobrar isso, seja num sonho, né? Porque o próprio Leon Denis fala que esse processo de rememoração, ele é até mais facilmente de acontecer, no caso espontaneamente, quando o espírito ele está no sono, né? Com exceção de transe, estado sonambúlico. Mas às vezes, quando muitos dos nossos sonhos, eles são ali. Obviamente que tem muitas mensagens do inconsciente, né? Mas muitos dos sonhos ali, como o próprio Leon Denis fala, são ali, né, alguns lances do nosso grande livro de memórias, né? Esse local, não sei porque eu botei para aqui, esse local, precisa até que ter um local especial, viu? Não, gente, eu botei para aqui, ele não falou nada adicional. É um local, departamento de memória especial dentro da nossa consciência. É o Denis que disse, não foi eu. Mas enfim. Então, esse esquecimento, ele é fundamental, né, para poder nós conseguirmos desenvolver todos os nossos processos. E o mais interessante, a gente dissolver os nossos hábitos nocivos. Tá? Até porque toda a conjuntura do processo evolutivo, ele está pautada, como a gente sabe, na evolução intelecto-moral. Mas exatamente o que pode dizer que a gente está evoluído, mais ou menos evoluído, é justamente o conjunto de hábitos que a gente tem, né? O conjunto de hábitos que nós temos é que vai dizer quem a gente é. E o hábito é algo bastante poderoso e norteador de nossos comportamentos, né? Ele diz ali o que é que a gente faz, né? Obviamente. Então o hábito ele tem justamente esse grande poder. E é justamente esses hábitos destrutivos, nocivos, que a gente tem que realmente cortar para poder conseguir evoluir. Então, se tem algum lugar de onde a gente tem que começar, é justamente na dissolução dos hábitos negativos. E esses hábitos negativos, eles estão ali, né, impregnados nos nossos caminhos neuronais, né, nossos caminhos cerebrais, que a gente troca de cérebro físico, mais a nossa consciência, tá? Podemos dizer, e nosso próprio dispositivo de memória, eles estão ali, são fixos. Então é bem interessante pontuar que o espírito ele preserva a sua individualidade. Como a gente sabe, nós somos um espírito, a gente viaja troca de corpo, mas nós preservamos a nossa individualidade. Cada encarnação que a gente vive, a gente então vai expressando a nossa personalidade, que está sendo ali moldada assim, para lá ou para cá, de acordo com a nossa própria caminhada. E o próprio Leon Denis fala que a memória ela é uma grande norteadora da própria personalidade do espírito. Né? Ela rege bastante a lembrança, a própria consciência. Estava aqui olhando aqui no meu roteirinho, sim, os próprios estados, isso rege a própria personalidade, tá? Então, tudo aquilo que a gente viveu vai definir o nosso próprio comportamento. E a gente não imagina que isso tudo está acontecendo. Então, os próprios hábitos que a gente tem, que definem bastante a nossa personalidade, eles, então, precisam que nós realmente demos atenção a eles, como a gente tinha conversado, né? Que possamos então, e que podemos então estar nos transformando a partir desses hábitos, já que a gente sabe que tem, a nível mesmo perispiritual falando, um caminho ali neuronal embutido, tá? E nos dispositivos de memória, tá? Então, que hábitos? Vários hábitos, os hábitos viciosos, os hábitos maledicentes, né? Os hábitos que regem o egoísmo, o orgulho, a falta de amor próprio, e que nós temos que nos voltar para poder então construir outros tipos de hábitos saudáveis para poder conseguir desenvolver nossa própria escalada evolutiva.
E as dificuldades que a gente encontra quando nós estamos vivendo toda a nossa jornada, né, na encarnação e tudo mais, elas conseguem evidenciar, né, o quanto todas aquelas lembranças, todas aquelas vivências, elas estão realmente impactando dentro das nossas ações, dentro das nossas próprias construções, né? E qual é o segredo, então? Ressignificar o passado, tá? Então, ressignificar o passado, ele é substancial para a gente conseguir dar passos mais largos e amplos em direção ao nosso próprio processo de autorrealização. Até porque o que a gente viveu, ele é indelével. Tá? O Leon Denis Strauss tinha comentado, é indelével para a alma. Então, mesmo que a gente queira, né, esquecer, ou pelo menos achar que esqueceu processos, mecanismos, situações, né, o processo que rege, né, que está ali envolvido, são processos memoriais, né, que eles vão ficar ali embutidos. Então, muitos estados emocionais, psicológicos que a gente tem, eles também vão ser ali envolvidos por esse dispositivo de memória. Mas o que nós temos que fazer é justamente buscar esse processo de lucidez para que impregnemos, né, outros tipos de coisas no nosso filme, no nosso livro, no nosso arcabouço de memórias. E isso requer bastante consciência de espírito, né? Um desenvolvimento de uma consciência de espírito bastante grande para nós conseguirmos realmente executar esse feito, né? De não conseguir nos envolver tanto, né, com certos tipos de processos e situações, para que nós não possamos absorver isso e fixar mais coisas desagradáveis dentro do nosso painel de memória. Então, ressignificar o passado é justamente você visualizar o que está por detrás de muitas questões, de muitos contextos, racionalizar aquilo, né, dar essa utilidade àquilo que você está rememorando, aquilo que você está recordando, né, e perceber que você possui alguns traumas e algumas dificuldades, procurar uma ajuda para isso, para desenvolver esses processos e realmente desenvolver a cura, né, a cura de nós para nós mesmos dentro de todo esse processo, né? E sempre tendo esse cuidado, né, de observar tudo aquilo que vem na nossa mente, né? Se é algo fantasioso, é algo intuitivo, né, é alguma mensagem que está vindo do inconsciente. Isso requer um autoaperfeiçoamento muito grande. Então, como nós vimos, né, nós temos um dispositivo, né, retomando o que nós tínhamos conversado, que é o dispositivo de memória, né, que é uma parte da nossa consciência. Na memória estão ali tudo aquilo que a gente viveu, viu, vivenciou, fez ou também recebeu, no sentido de situações variadas e contextos diferenciados. Encontra-se em estado de adormecimento, porque nós estamos no corpo físico, e esse corpo físico, ele amortece as vibrações moleculares do departamento de memória, né? Podemos dizer, pelo menos é o que o próprio Leon Denis nos traz, né? Todas essas vibrações, elas conseguem encontrar um amortecimento, que nós estamos em um envoltório mais denso, mas não quer dizer que nós não consigamos rememorar. Nós podemos sim desenvolver um processo de rememoração, de lembranças daquilo que foi vivido, em processos de autoindução, processos espontâneos ou processos hipnóticos. Nos processos hipnóticos, com alguém ali, né, com competência para realizar aquilo, ou a gente mesmo se induzir,
o que não é recomendado assim por qualquer motivo, dentro de qualquer contexto, como a gente tinha conversado. É necessário que a gente possa ter conhecimento para isso, dos livros doutrinários, que a gente consiga também ter equilíbrio para isso, para a gente conseguir digerir aquelas informações e conseguir racionalizar, porque tem que ter um objetivo que a gente tinha conversado, não é por mera curiosidade, retomando aqui para poder fechar o assunto mesmo, tá? Então, podemos lembrar espontaneamente, se nós tivermos a mediunidade, esse processo é facilitado e ainda assim é um processo que tem que ser feito de forma cuidadosa. Ele pode vir espontaneamente também, se nós conseguirmos estimular isso no próprio processo de desmaterialização, porque quanto mais desmaterializado, que a gente também tinha conversado, o espírito encontra-se, mais seus potenciais espirituais ele consegue desenvolver. Então, ele vai conseguir rememorar de fatos, circunstâncias, e que aquilo ali ele tem que servir de combustível para o seu próprio melhoramento. Não é um processo que tem que ser feito de qualquer jeito, de uma forma aleatória. O esquecimento do passado, que ele é fundamental para nós conseguirmos dissolver comportamentos, hábitos, crenças, sublimar determinados tipos de vínculos, de relacionamentos e poder conseguir crescer mesmo espiritualmente, né? Que é o sentido da nossa existência, é crescermos e desenvolvermos nossos processos, amplos estados amorosos no próprio processo de autorrealização, tá? Durante o sono também a gente consegue rememorar, né? A gente pode conseguir acessar essas camadas mais profundas do departamento de memória, conseguir recordar aquilo que está ali. Vale ressaltar que é indelével, como o Leon Denis nos traz, e isso nos remete, né, bastante para a responsabilidade do fazer, né? Porque a cada ação que a gente tem, né, você vai ter um ato psíquico associado àquilo, e aquilo vai se registrar no tempo e na lembrança. E o próprio ato de pensar, né, ele vai reverberar, a gente tinha conversado também, tem outras abordagens, no meu perispírito, que também tem suas células perispirituais com memória celular também, né, que interfere ali e vai gerir processos automáticos até de funcionamentos celulares nos novos corpos que a gente vai ter. Então, é fundamental esse crescimento. E não é que a gente vai escolher o que a gente vai armazenar no nosso departamento de memória ou não, né? Mas muitas coisas, a partir do momento que a gente se propõe a desenvolver essa lucidez, como a gente tinha conversado, nós podemos evitar muitas coisas, né? Porque tem muitas coisas, muitas situações, sofrimentos que nós vivenciamos, porque nós insistimos em determinadas posturas, em determinados tipos de comportamentos, ou somos negligentes com as oportunidades de crescimento que Deus nos dá, para que nós possamos entender cada vez mais o que nós somos e o quanto esse conhecimento do que nós somos, em termo profundo, vai impactar no que eu estou fazendo no meu momento, né, da minha encarnação, né, como é que eu estou gerindo, como é que eu estou administrando aquilo. Mesmo que algum de nós possa vir a ter alguma lembrança, né, eu já teve, ou ter alguma certeza de algum fato ou acontecimento, que nós possamos direcionar isso, né, para um processo de ressignificação. Tá? Bem, pessoal, então é isso, né? Leon Denis traz esse capítulo em sua maior parte, o conjunto de experimentos que ele fez com pessoas, né? Ele está trazendo basicamente, que nós tínhamos conversado aqui, provas de que as pessoas elas podem recobrar, elas podem rememorar tudo aquilo que foi vivido por elas em outras existências, e também tem experimentos de pessoas que recobraram de coisas da sua própria vida que ficaram esquecidas, seja por um processo de amnésia, como tem um exemplo no livro de um senhor, né? Um senhor um pouco, uns 60 anos, ele perde realmente a memória depois que ele tomou um susto, né? E aí fizeram alguns movimentos com ele, hipnóticos, e ele conseguiu recobrar, né, os fatos da vida dele, que ele tinha esquecido quando ele tomou um susto, né? Coisa estarrecedora, né? Mas é possível, né? Então, se é possível lembrar e voltar aquilo, é porque aquilo está escrito em algum lugar.
E está escrito no papel fotográfico no nosso departamento de consciência, chamado memória. Vai eu voltando para cá de novo. Mas agradeço a vocês a atenção, tá? Tenham todos uma excelente tarde, tá? E um abraço, nos vemos no mês que vem. Muito obrigada. Vamos agradecer a nossa expositora por compartilhar seus conhecimentos e reflexões e agradecer a Deus que a inspirou, a Jesus, nosso irmão mais velho, e a equipe espiritual que se faz presente nos trabalhos do canteiro de fraternidade. Que sejamos todos abençoados e vamos orar. Orar agradecendo por tudo quanto nos foi concedido. Tranquilidade. Deus, não deixes a agitação do dia extinguir a minha serenidade, o meu controle, mesmo que eu tenha que estar presente aqui e ali, ocupar-me de vários assuntos, tomar decisões rapidamente e lidar com pessoas mal-humoradas. Dá-me tranquilidade, espírito de análise e silêncio interior, de maneira que a agitação de fora não provoque turbulência em mim. Como sei que estás a me ajudar, vou criar um anteparo, uma barreira interior que impeça a perturbação. Quero ser bom e amigo todo o tempo. Conserva, ó Deus, o sorriso em minha boca, a suavidade nos meus olhos, e deixa que uma grande harmonia se estabeleça no meu coração, que as dificuldades não mandem em mim, jogando-me de um lado para o outro, mas que eu mesmo, que me governe e oriente. Por tudo, Senhor, te agradeço. Obrigado, Deus, muito obrigado, Senhor. Que assim seja.